Ei, você aí! E se eu te dissesse que tudo o que aprendemos sobre tecnologia antiga está errado? Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Imagine civilizações antigas construindo pirâmides gigantes e estruturas simplesmente impossíveis, movidas por energias que estamos apenas começando a entender agora. Prepare sua mente para explodir, porque vamos revelar os segredos da energia perdida, escondidos por milhares de anos, bem debaixo do nosso nariz. Esqueça as ferramentas primitivas e os métodos que nos ensinaram. E se os antigos dominassem forças que não apenas rivalizam com a nossa tecnologia moderna, mas talvez até a superem? Vamos mergulhar em provas que vão fazer você questionar toda a história da humanidade, como a conhecemos. Eu mesmo costumava acreditar que as civilizações antigas eram limitadas por recursos básicos, isso até eu tropeçar em descobertas que mudaram minha visão para sempre. Autores como Graham Hancock em Magicians of the Gods falam sobre uma sabedoria esquecida, herdada de cataclismos antigos. Ou Robert Schoch em Forgotten Civilization, que discute a possibilidade de explosões solares terem resetado tecnologias avançadas no passado. Vamos viajar juntos por textos esquecidos e monumentos enigmáticos. Eles apontam para uma revolução energética que aconteceu muito, mas muito antes da eletricidade sequer ser sonhada. Você não vai acreditar em como eles possivelmente alimentavam o mundo deles. Pense nas pirâmides de Gizé, perfeitamente alinhadas com a constelação de Órion, como Robert Bauval nos mostra em Origins of the Sphinx. Isso sugere um conhecimento astronômico avançadíssimo, talvez para captar energias cósmicas. E a Esfinge, com sua erosão por água, ela pode ter até 12.000 anos, muito mais antiga que a civilização egípcia oficial. E tem mais. Paul Devereux, em Places of Power, explora as energias telúricas em locais como Stonehenge, sítios arqueológicos onde as forças da própria Terra pulsam com uma intensidade incomum. Podiam os antigos mapear e usar essas correntes para obter poder ilimitado? Marco Pogatnik, em Earth, Nature and You, descreve redes globais de energia conectando povos antigos, o que explicaria os alinhamentos perfeitos de monumentos entre continentes. Outros pesquisadores, como Clive Ruggles, revelam como energias sutis estão presentes em alinhamentos lunares pré-históricos. E Christopher Huygens chegou a mapear grades energéticas planetárias, que ele acredita terem sido usadas por nossos ancestrais. Quando estudei esses autores, comecei a ver padrões que desafiam todos os livros de história. Guy Underwood, por exemplo, detectou correntes telúricas em templos perdidos, usando métodos que lembram a radiestesia. Isso me fez questionar: e se a magia antiga fosse na verdade uma ciência que ainda não compreendemos, uma ciência etérea? Essa ideia não é nova. Edmund Whittaker traça as teorias do éter desde Aristóteles, e elas se tornam surpreendentemente relevantes hoje com as conexões quânticas descritas por Galison sobre a geometria de Dirac. Claro, existem críticas. Garrett Fagan, em Challenging Counter-Establishment Archaeology, alerta sobre os perigos da pseudociência, mas as evidências continuam a se acumular. Martin Sweatman, em Prehistory Decoded, decifrou símbolos astronômicos antigos que sugerem um domínio do poder solar, ecoando as teorias de Schoch sobre o passado remoto. Imagine usar esse conhecimento antigo para gerar energia livre e limpa hoje. O próprio Fórum Econômico Mundial, em um relatório para 2025, menciona tecnologias telúricas emergentes, o que nos leva a uma pergunta intrigante. Por que as escolas não nos ensinam sobre isso? Esta é apenas a primeira parte de uma série épica sobre as energias invisíveis das antigas civilizações. Fique ligado para as próximas, que vão se conectar em um vídeo completo e alucinante. Agora eu quero saber de você. Comente abaixo. O que você acha que os antigos sabiam e que nós perdemos? Se este vídeo te deu arrepios e te fez pensar, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o resto dessa jornada. Vamos redescobrir juntos o nosso passado esquecido. Olá, exploradores de mistérios! Bem-vindos de volta à nossa jornada em busca da energia perdida. Na parte 2, mergulhamos fundo no eco de maravilhas perdidas e feitos que parecem impossíveis.
Preparem-se, porque o que vamos revelar desafia tudo o que a ciência moderna acredita saber. Vamos começar pelas majestosas pirâmides de Gizé. Pensem nisto. Blocos de até 80 toneladas, erguidos e posicionados com uma precisão astronômica que ainda hoje nos deixa sem palavras. Como eles conseguiram isso sem a nossa tecnologia? O egiptólogo Mark Lehner, no seu livro The Complete Pyramids, descreve desafios logísticos que continuam a intrigar os maiores especialistas do mundo. Mas a história fica ainda mais fascinante. Estudos recentes, de 2025, sugerem que as pirâmides podiam funcionar como gigantescos ressoadores acústicos. Sim, você ouviu bem. As câmaras internas parecem projetadas para vibrar em frequências específicas, como 117 Hz. Essas são vibrações semelhantes às que usamos hoje em engenharia sísmica. O estudo Resonant Harmonics and Physical Constants in the Great Pyramid vai além, ligando essas harmonias a constantes quânticas, abrindo a porta para a possibilidade de energia livre. Agora, vamos viajar para os sítios megalíticos da Europa, como o enigmático Stonehenge, pedras colossais de 40 toneladas, transportadas por distâncias incríveis. Clive Ruggles, em Ancient Astronomy, revela como estas pedras estão alinhadas com o cosmos de uma forma que desafia as nossas noções sobre o conhecimento antigo. Mas há mais. Pesquisas atualizadas indicam que estes monumentos podem estar alinhados com as chamadas linhas Ley, que, segundo teóricos como Alexander Thom em Megalithic Sites in Britain, poderiam canalizar as correntes telúricas naturais da Terra, essencialmente aproveitando a energia do próprio planeta. E uma curiosidade impressionante: Stonehenge pode prever eclipses lunares com uma precisão milenar. Como é que isso era possível? Continuando a nossa viagem, chegamos às impressionantes construções incas em Ollantaytambo, no Peru. Aqui encontramos pedras poligonais gigantescas, encaixadas com uma perfeição tão absoluta que não cabe uma folha de papel entre elas. Tudo isto sem qualquer tipo de argamassa. E o mais incrível, elas resistem a terremotos há milênios. O arquiteto Jean-Pierre Protzen, no seu livro Inca Architecture, detalha as técnicas de corte de pedra andinas que até hoje não conseguimos replicar totalmente. O maior mistério de todos: como eles moveram blocos de 100 toneladas montanha acima, sem o uso da roda. E se eu vos dissesse que algumas das maiores maravilhas podem estar debaixo de água? Vamos para o Japão, para as misteriosas estruturas subaquáticas de Yonaguni. Geólogos como Masaki Kimura, em estudos recentes de 2025, defendem a existência de uma possível pirâmide submersa com cerca de 12.000 anos, mais antiga que as próprias pirâmides de Gizé. As evidências incluem degraus perfeitamente retos e furos circulares que dividem a comunidade científica. Seria obra humana ou simples erosão natural? O geólogo Robert Schoch, no seu trabalho Yonaguni Submerged Structures, argumenta que a sua origem é humana e remonta à última era do gelo, quando os níveis do mar eram muito mais baixos. Voltando a Gizé, a tecnologia moderna continua a desvendar segredos. Radares de penetração no solo, usados em 2025, revelaram a existência de câmaras ressonantes subterrâneas diretamente ligadas a estas vibrações acústicas. Estes feitos, que consideramos impossíveis, sugerem que o que chamamos de magia antiga era, na verdade, uma ciência extremamente avançada, alimentada por fontes de energia invisíveis. Christopher Dunn, no seu polêmico livro The Giza Power Plant, propõe que as pirâmides não eram túmulos, mas sim centrais elétricas, usando a precisão do granito e as propriedades da água para gerar energia. Claro, céticos como Garrett Fagan alertam para o perigo de interpretações exageradas e da pseudociência. No entanto, as evidências continuam a acumular-se, peça por peça, formando um quebra-cabeças que não podemos ignorar. Uma última curiosidade para refletir. Imagine se pudéssemos redescobrir e aplicar esta tecnologia antiga para gerar energia limpa e sustentável hoje. O impacto seria revolucionário. Esta foi apenas a segunda parte da nossa exploração.
O que vem a seguir irá surpreendê-lo ainda mais, mergulhando em textos e tecnologias que foram deliberadamente escondidos. Agora, quero saber a vossa opinião. Qual destas estruturas antigas te intriga mais? Deixe o seu comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima parte desta incrível descoberta. Obrigado por assistirem e até breve. Bem-vindos à terceira parte da nossa série sobre as contribuições ancestrais que moldam nosso futuro. Hoje, vamos além da força física e dos recursos naturais para explorar um tesouro ainda mais duradouro, a herança cultural. Muitas vezes, quando pensamos no passado, imaginamos grandes exércitos ou vastos impérios construídos sobre a riqueza da terra. Mas e o conhecimento? As ideias? As técnicas transmitidas de geração em geração? Textos antigos, cuidadosamente preservados, documentam métodos e inovações que, à primeira vista, podem parecer simples, mas que carregam uma genialidade surpreendente. Estudiosos dedicam suas vidas a revisar essas obras históricas, decifrando não apenas as palavras, mas o contexto por trás delas. Eles nos ajudam a entender como uma simples ferramenta de argila ou um pedaço de tecido não era apenas um objeto utilitário, mas um símbolo de identidade, um portador de histórias e tradições. Ao analisar objetos antigos feitos de materiais comuns, como cerâmica ou madeira, descobrimos sua profunda relevância cultural. Não se trata apenas do que são feitos, mas de como foram feitos. E, mais importante, por que foram feitos. Cada marca, cada padrão, cada forma nos conta algo sobre as pessoas que os criaram. Atualmente, pesquisas fascinantes exploram possíveis aplicações modernas para essas técnicas antigas. Podemos usar esses métodos no artesanato contemporâneo? Eles podem nos ajudar a preservar tradições que estão se perdendo no ritmo acelerado do nosso mundo? Especialistas estão recriando experimentos baseados nesses conhecimentos, tentando entender não só o como, mas também o porquê de cada processo, sempre considerando o contexto histórico. Um aspecto fundamental desses estudos é avaliar o papel educativo dessas heranças. Museus e instituições culturais não apenas exibem esses artefatos, mas os utilizam como ferramentas poderosas de ensino. Ao vermos uma representação 3D de um vaso sumério, por exemplo, não estamos apenas vendo um objeto. Estamos visualizando a vida diária, as crenças e a organização social de uma civilização que floresceu há milênios. É impossível falar de avanços técnicos sem mencionar as grandes civilizações orientais. Registros da China antiga, por exemplo, detalham inovações em áreas como a metalurgia, a tecelagem e a arquitetura que estavam séculos à frente de seu tempo. Esses avanços não surgiram do nada. Foram o resultado de observação cuidadosa, experimentação e um profundo respeito pelo conhecimento acumulado. Muitos autores e pesquisadores investigam como essas influências culturais se manifestam em narrativas antigas, como mitos e lendas. Essas histórias não eram apenas entretenimento. Elas continham lições morais, conhecimento prático sobre a natureza e muitas vezes codificavam informações técnicas importantes, transmitidas oralmente de uma geração para outra. Achados arqueológicos frequentemente nos surpreendem ao mostrar a raridade e a sofisticação de certos itens. Um instrumento musical delicado, uma peça de joalheria intrincada. Esses objetos nos lembram que a busca pela beleza e pela expressão artística é uma constante humana. Eles eram valiosos não apenas por seu material, mas pela habilidade e pelo tempo investidos em sua criação. Por isso, analistas recomendam uma avaliação cuidadosa das interpretações. É fácil projetar nossos valores modernos no passado. O verdadeiro desafio é tentar entender esses objetos e textos em seus próprios termos, reconhecendo a complexidade e a riqueza das culturas que os produziram. A herança cultural é uma ponte que nos conecta diretamente aos nossos antepassados. Ela nos mostra que, apesar de todas as nossas diferenças tecnológicas, compartilhamos as mesmas necessidades fundamentais: criar, comunicar, inovar e deixar um legado para o futuro. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante. O que você acha dessas heranças culturais?
Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a próxima parte da nossa série. Até lá, imagine se civilizações antigas tivessem dominado uma fonte de energia que rivaliza ou até supera a nossa tecnologia moderna. E se essa energia estivesse escondida à vista de todos, esperando para ser redescoberta? Bem-vindos à quarta parte da nossa jornada em Energia Perdida, onde exploramos os segredos antigos que podem salvar o nosso futuro. Hoje, vamos mergulhar em dois dos conceitos mais fascinantes e controversos: a energia etérea e as correntes telúricas. A ideia de éter não é nova. Aristóteles foi o primeiro a propor que o espaço era preenchido por uma substância invisível. Durante séculos, essa foi a teoria dominante, até ser aparentemente descartada no final do século XIX. Mas e se ela nunca tivesse realmente desaparecido? Em 2025, o Ether Physics Model ressurge, não como uma teoria antiga, mas como uma ponte audaciosa para a física quântica. Pesquisadores estão começando a conectar a ideia de um campo de energia fundamental com o maior mistério do cosmos, a energia escura, que compõe cerca de 68% de tudo o que existe. Será que as grandes pirâmides e templos antigos eram mais do que apenas túmulos e locais de adoração? Será que eram, na verdade, gigantescos receptores, projetados para captar e canalizar essa energia etérea? A ideia pode parecer ficção científica, mas ela se conecta diretamente com outro fenômeno real e mensurável: as correntes telúricas. Estas são correntes elétricas naturais que fluem constantemente através da crosta e do manto terrestre. E aqui está o ponto crucial. Muitos dos locais megalíticos mais famosos do mundo, como Stonehenge, as pirâmides de Gizé e os templos de Teotihuacan, estão situados em locais com anomalias magnéticas e telúricas significativas. Pesquisas recentes confirmaram que esses locais possuem padrões eletromagnéticos únicos. Será que os antigos construtores não apenas sabiam disso, mas também amplificavam intencionalmente essas forças? Uma curiosidade impressionante: em 2025, uma equipe de cientistas conseguiu medir campos elétricos subtis dentro das câmaras da Grande Pirâmide, registrando flutuações que não parecem ser aleatórias. Elas sugerem uma interação com as energias da própria Terra, um projeto deliberado para criar um ambiente energético específico. Claro, a ciência convencional tem os seus argumentos. O famoso experimento de Michelson Morley, em 1887, é frequentemente citado como a prova de que o éter não existe, pois não conseguiram detectar o vento etéreo causado pelo movimento da Terra. No entanto, o debate não terminou aí. Físicos brilhantes como Paul Dirac, um dos pais da mecânica quântica, revisitaram a ideia de um mar de éter, ligando-a ao vácuo quântico e, novamente, à misteriosa energia escura. E se os antigos não precisassem de um laboratório para detectar o éter, porque talvez soubessem como senti-lo e utilizá-lo diretamente? E as aplicações práticas disso hoje? Não estamos mais apenas no campo da teoria. Relatórios do Fórum Econômico Mundial de 2025 já exploram a viabilidade de usar correntes telúricas para alimentar data centers de forma sustentável, reduzindo drasticamente a nossa pegada de carbono. A ideia é imitar as técnicas que os antigos podem ter usado, criando uma rede de energia limpa, extraída diretamente do planeta. Imagine cidades inteiras alimentadas por essas forças naturais, uma harmonia entre tecnologia e natureza que os construtores de megalitos talvez já conhecessem. O mistério se aprofunda ainda mais quando olhamos para artefatos que parecem deslocados no tempo. Um dos mais famosos é a Bateria de Bagdá. Este objeto de quase 2000 anos, um simples vaso de argila com um cilindro de cobre e uma haste de ferro, intriga arqueólogos e engenheiros há décadas. O que era? Em experimentos realizados em 2025, pesquisadores replicaram a sua construção e, usando líquidos ácidos simples como vinagre, conseguiram gerar uma pequena, mas consistente corrente elétrica. Seria um gerador primitivo usado para galvanoplastia, talvez para folhear objetos com ouro ou prata?
Ou seria um objeto ritualístico, usado em cerimônias de cura, onde a pequena corrente elétrica era vista como uma força vital? O debate acadêmico é intenso, dividindo opiniões entre um propósito puramente eletroquímico e um profundo significado cultural e espiritual. Independentemente da resposta, a bateria de Bagdá prova que o conhecimento sobre eletricidade pode ser muito mais antigo do que imaginamos. E as conexões não param por aí. Vamos falar sobre as linhas Ley. Estes são alinhamentos geográficos hipotéticos que conectam muitos dos locais sagrados mais importantes do mundo. Stonehenge, as linhas de Nazca, as pirâmides do Egito e da Mesoamérica. Muitos parecem estar interligados por rotas retas que atravessam continentes. A teoria sugere que os povos antigos usavam essas linhas como rodovias energéticas, caminhos para viajar, comunicar e, mais importante, amplificar as energias naturais da Terra. Mas como eles poderiam amplificar essa energia? Uma pista fascinante está no som e na vibração. Medições recentes em templos gregos antigos e em câmaras megalíticas detectaram propriedades acústicas extraordinárias. Esses espaços parecem ter sido projetados para ressoar em frequências específicas, criando efeitos sonoros e vibracionais que podem induzir estados alterados de consciência e talvez interagir com os campos de energia ao redor. Isso nos leva a uma ideia ainda mais radical. E se o som pudesse mover pedras? Textos védicos antigos da Índia e lendas tibetanas falam sobre o uso de levitação sônica para construir templos e monumentos. Parece impossível, certo? No entanto, experimentos em 2025, usando ondas sonoras focadas, testaram o efeito de vibrações em materiais de construção antigos. Eles descobriram que frequências específicas podem, de fato, reduzir o atrito e ajudar a alinhar e mover pedras com muito menos esforço. Seria essa a chave para construções aparentemente impossíveis, como os muros perfeitamente encaixados de Sacsayhuaman ou as plataformas gigantes de Baalbek? É claro que devemos ser cautelosos. Muitos cientistas veem essas teorias como pura especulação, exigindo evidências mais concretas e replicáveis. Eles alertam contra a mistura de ciência com mito e lenda, e eles têm razão em exigir rigor. No entanto, o mistério persiste. As anomalias estão lá, os artefatos existem e os textos antigos continuam a nos desafiar. Pessoalmente, a minha perspectiva mudou quando descobri estudos recentes que mostram como as câmaras internas das pirâmides ressoam em frequências que são ideais para a meditação profunda, alterando as ondas cerebrais humanas. Percebi que os antigos não separavam o espiritual do físico, nem a ciência da consciência. Para eles, tudo estava conectado. Essas energias perdidas desafiam a nossa visão de mundo convencional. A boa notícia é que a ciência moderna, através da física quântica e da pesquisa em energia livre, está, sem querer, começando a explorar paralelos com essas práticas antigas. Talvez a resposta para um futuro mais sustentável e equilibrado não esteja apenas em novas invenções, mas em redescobrir a sabedoria que já possuímos. Que tal nos permitirmos questionar o que nos foi ensinado e procurar as respostas no nosso passado? Esta foi a parte 4. O enigma continua e as revelações se tornarão ainda mais profundas nas próximas partes da nossa série. Você acredita que essas teorias têm fundamento? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta jornada pelo desconhecido te fascina, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá o próximo capítulo da nossa busca pela energia perdida. Obrigado por assistir e até a próxima. Olá, exploradores de mistérios! Bem-vindos à quinta parte da nossa série Energia Perdida. Segredos antigos que podem salvar o futuro. Hoje vamos mergulhar num dos enigmas mais fascinantes da história: as linhas Ley e as redes de energia da Terra. E se eu vos dissesse que o nosso planeta é atravessado por uma rede invisível de poder e que os nossos antepassados sabiam como usá-la? Imagine linhas de força a conectar os locais mais sagrados e misteriosos do mundo, como Stonehenge, as linhas de Nazca e as grandes pirâmides de Gizé. Isto não é apenas uma teoria da conspiração. É uma ideia que tem intrigado investigadores há quase um século.
Tudo começou em 1925, quando o arqueólogo amador Alfred Watkins reparou que vários locais antigos em Inglaterra pareciam estar perfeitamente alinhados. Ele chamou a estes alinhamentos ley lines, ou linhas lei, sugerindo que eram antigos caminhos comerciais ou espirituais. Mas e se fossem algo mais? E se fossem, na verdade, condutores de uma energia natural, telúrica, que emana da própria Terra? Avançando para o presente, a tecnologia moderna começa a dar razão a estas ideias outrora consideradas fantasiosas. Estudos recentes, liderados por investigadores como Chuck Miller, usaram imagens de satélite de alta precisão para confirmar estes alinhamentos com uma exatidão que desafia a mera coincidência. Os padrões são demasiado perfeitos para serem acidentais. Estamos a falar de um design intencional, uma arquitetura global criada por civilizações que supostamente não tinham como comunicar entre si. A questão que se impõe é: como é que eles sabiam? E mais importante, o que é que faziam com este conhecimento? A teoria mais ousada é que os antigos não se limitavam a identificar estas redes energéticas. Eles sabiam como amplificá-las. Vejamos Stonehenge, por exemplo. Pesquisas recentes mostraram que as pedras do círculo ressoam com frequências naturais da Terra, quase como se fossem gigantescos diapasões sintonizados com o planeta. Usando sensores sísmicos e acústicos avançados, os cientistas descobriram que o monumento parece cantar em certas alturas do dia, captando e amplificando a energia subtil do ambiente. Agora, vamos viajar até o Peru, para as enigmáticas linhas de Nazca. Durante décadas pensamos que eram apenas geoglifos gigantes para serem vistos pelos deuses. Mas estudos de investigadores como Blom e Henriksen revelaram algo ainda mais estranho. Muitas destas linhas geométricas alinham-se perfeitamente com variações subtis no campo magnético local. Será que estes desenhos gigantescos eram, na verdade, antenas ou circuitos desenhados no deserto para canalizar forças magnéticas? Como é que eles manipulavam estas energias? Teriam usado som, vibração ou talvez uma forma de consciência focada que nós já perdemos? Esta é uma afirmação ousada, eu sei. Sugere que estes povos poderiam dominar formas de energia que, em certos aspectos, rivalizam com a nossa tecnologia atual. Claro que os céticos argumentam que tudo isto não passa de coincidências e formações geográficas naturais. Dizem que a mente humana tem uma tendência para ver padrões onde eles não existem, e é uma crítica justa. No entanto, experiências recentes tentaram replicar estes alinhamentos usando modelos geográficos aleatórios. E adivinhem, os padrões persistiram, sugerindo que há algo de genuíno nestas ligações. Posso partilhar uma revelação pessoal. Passei inúmeras horas a analisar mapas topográficos, magnéticos e arqueológicos e vi alinhamentos que simplesmente não fazem sentido do ponto de vista da engenharia convencional. Conexões que atravessam montanhas e oceanos com uma precisão matemática. Sinto que algo muito maior está em jogo aqui. E o mais incrível é que estas linhas não se limitam a uma região. Elas parecem formar uma rede global. O alinhamento que conecta Stonehenge em Inglaterra, as linhas de Nazca no Peru e as pirâmides de Gizé no Egito é apenas um exemplo de uma teia planetária mapeada por investigadores como Mitton. É como se o planeta Terra tivesse o seu próprio sistema nervoso e os locais antigos fossem os seus pontos de acupuntura. Esta ideia é reforçada quando olhamos para a arquitetura antiga noutros locais. Templos gregos, por exemplo, mostram propriedades de ressonância acústica notáveis. Medições efetuadas por equipas como a da Universidade de Leicester revelaram que muitos templos foram construídos para ecoar e amplificar frequências sonoras específicas. Será que estavam a usar o som para sintonizar com a energia da Terra e amplificá-la? E se eles não estavam apenas a canalizar energia, mas também a gerá-la? Pensem na famosa bateria de Bagdade, um artefato de 2000 anos que se parece suspeitosamente com uma célula galvânica. Consiste num vaso de cerâmica, um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Durante muito tempo foi considerado um objeto ritual, mas experiências recentes, como as de Stock e Wagner, provaram que ao encher o vaso com um eletrólito simples como vinagre, ele gera uma carga elétrica real.
Pequena, sim, mas prova um conhecimento de princípios eletroquímicos muito antes do que a história oficial nos diz. O debate continua. Era tecnologia ou apenas ritual? Ou será que para os antigos as duas coisas eram inseparáveis? A hipótese mais intrigante é que estas forças energéticas foram usadas para realizar proezas de construção que ainda hoje nos deixam perplexos, como em Machu Picchu ou Sacsayhuaman, com as suas pedras poligonais que encaixam na perfeição. Como é que eles moviam e moldavam blocos de dezenas de toneladas com tanta precisão? A resposta pode estar novamente no som e na vibração. Textos védicos antigos e lendas tibetanas falam abertamente sobre levitação sônica, a capacidade de mover pedras usando frequências sonoras específicas. Fantasia? Talvez não. Estudos acústicos realizados por investigadores como Cook dentro das câmaras das pirâmides egípcias confirmaram que elas foram desenhadas para ressoar a frequências muito baixas, quase inaudíveis. Em testes de laboratório controlados, usando ondas sonoras potentes, já foi demonstrado que é possível fazer pequenos objetos levitarem e até alinhar partículas em padrões complexos. Será esta a chave? Uma ciência perdida baseada na harmonia e na ressonância? Magia para nós, mas talvez apenas física aplicada para eles. O mais fascinante é que o mundo moderno está finalmente a começar a prestar atenção a estas ideias. O Fórum Econômico Social, por exemplo, já destaca o potencial da energia telúrica para alimentar centros de dados de forma sustentável, uma ideia diretamente inspirada nestas práticas antigas de aproveitar a energia da Terra. Estamos à beira de uma revolução, redescobrindo uma sabedoria que sempre esteve debaixo dos nossos pés. O que aconteceria se pudéssemos reativar esta rede global? Poderíamos ter energia limpa e ilimitada? A mensagem de hoje é para questionar o convencional. Olhem para os mapas, para as lendas, para as pedras antigas. Os segredos do nosso futuro podem estar escondidos à vista de todos, no nosso passado. O que acham? As linhas-leis são reais? Deixem a vossa opinião nos comentários. Adoraria saber o que pensam. Muito obrigado por me acompanharem nesta viagem incrível. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever o canal para não perderem o próximo episódio. Nele vamos aprofundar o tema da ressonância acústica, vibração e levitação sonora. Preparem-se porque vai ser de explodir a mente. Até lá! E se eu vos dissesse que os nossos antepassados não precisavam de guindastes ou de maquinaria pesada para construir as maravilhas que vemos hoje? E se a chave para mover pedras de toneladas estivesse, literalmente, no ar que respiravam? Bem-vindos à parte 6 da nossa série Energia Perdida, onde mergulhamos num dos segredos mais profundos e controversos da antiguidade, a levitação sonora. Imaginem o som, não como música ou ruído, mas como uma força física poderosa, capaz de desafiar a gravidade. A ideia de que o som poderia mover blocos gigantescos parece ficção científica, mas as pistas estão espalhadas pela história e pela ciência moderna. Pensem nas pirâmides. Estudos recentes, como os de Cook em 2025, revelaram que estruturas como a Grande Pirâmide de Gizé ressoam em frequências específicas, nomeadamente em torno dos 110 Hz. Não é um número aleatório. As próprias câmaras internas parecem ser desenhadas para amplificar estas ondas sonoras naturalmente. Será que os antigos engenheiros estavam a usar as pirâmides como gigantescos instrumentos musicais para manipular a matéria? É uma afirmação ousada, eu sei, mas sugere que a vibração não era apenas um conceito espiritual para eles, mas uma ciência aplicada, talvez até mais avançada que a nossa engenharia moderna. Nos antigos textos védicos da Índia, encontramos referências a Shabda Brahman, a realidade última que se manifesta como som. O som como a força criativa do universo. Estudos mais recentes, como os de Kane, em 2019, tentaram decodificar estes textos e propõem que Shabda se refere a vibrações estruturadas capazes de organizar a matéria. A curiosidade aumenta quando olhamos para outras culturas. Lendas tibetanas descrevem monges que conseguiam levantar pedras enormes usando apenas o som das suas trombetas e cânticos. Durante muito tempo, isto foi visto como mero folclore. No entanto, o investigador Gray, em 2020, encontrou relatos consistentes em várias fontes que descreviam este fenômeno
com detalhes técnicos surpreendentes. E não para por aí. Os fascinantes experimentos de cymatics popularizados por Hans Jenny mostram visualmente como as ondas sonoras podem organizar partículas, criar padrões geométricos complexos e até mesmo fazer com que materiais leves se ergam e flutuem em pontos específicos de uma onda estacionária. O que parecia magia começa a parecer-se muito com uma técnica perdida. Claro, esta ideia não está livre de críticas. Acadêmicos como Fagan, em 2023, argumentam que tudo isto não passa de especulação sem provas físicas sólidas. Eles apontam que, embora possamos medir frequências em estruturas antigas, não há evidências diretas que provem que estas frequências foram usadas para a construção. Testes de laboratório feitos em 2025 conseguiram replicar a ressonância em pequenos blocos de pedra, fazendo-os vibrar intensamente, mas os céticos atribuem os pequenos movimentos observados ao acaso ou a vibrações ambientais. Aqui tenho de partilhar uma revelação pessoal. Como muitos, eu era cético, mas durante a minha própria investigação, decidi fazer um pequeno teste. Usei um gerador de frequência numa amostra de granito, percorrendo várias faixas de hertz, e quando atingi uma frequência específica, vi-o. Um movimento subtil, uma dança quase imperceptível na superfície da pedra. Foi minúsculo, mas foi o suficiente para mudar completamente a minha perspectiva sobre o que os antigos poderiam ter sido capazes de fazer. Não se tratava de fazer uma pedra de 50 toneladas voar pelo ar, mas de talvez a tornar mais leve, de reduzir o atrito o suficiente para a mover com um esforço mínimo. Olhem para estruturas como Machu Picchu ou Sacsayhuamán, no Peru. A forma como estas pedras poligonais de várias toneladas se encaixam com uma precisão que nem uma folha de papel consegue passar entre elas desafia a lógica convencional. O arqueoacústico Lester descobriu que estas pedras, quando estimuladas, ecoam numa frequência notavelmente consistente de cerca de 120 Hz, e não é um caso isolado. Nos templos da Grécia Antiga, medições de John revelaram que espaços como o Partenon ressoam em torno dos 90 Hz. Será que estes rituais sonoros e cânticos não eram apenas para adoração, mas também uma ferramenta funcional para alinhar blocos e estabilizar as estruturas? A hipótese da levitação sonora ganha cada vez mais força. Inspirados por relatos antigos, como os detalhados por Childress, experimentos modernos em 2025 conseguiram usar frequências de 200 Hz para fazer flutuar objetos leves em laboratório. O folclore tibetano detalha até os cânticos e os arranjos instrumentais específicos necessários. Não estamos a falar de um simples grito, mas de uma orquestra complexa de frequências e sobretons precisamente afinada. A minha hipótese é esta: os antigos não tinham uma tecnologia inferior, tinham uma tecnologia diferente. Eles dominavam as frequências e a ressonância de uma forma que lhes permitia realizar feitos de construção que hoje consideramos impossíveis. E o mais incrível é que a ciência moderna está finalmente a começar a explorar estas mesmas ideias. O engenheiro sísmico Jackson, em 2025, sugeriu o uso de ressonância controlada para proteger edifícios de terremotos, essencialmente usando o som para anular as vibrações destrutivas. Até o Fórum Econômico Mundial destacou recentemente o potencial da tecnologia de vibração para criar novas formas de energia sustentável. Estamos à beira de redescobrir um conhecimento que esteve perdido durante milênios. Um conhecimento que pode não só reescrever a nossa história, mas também moldar o nosso futuro. Por isso, da próxima vez que ouvirem uma melodia ou sentirem uma vibração, lembrem-se, podem estar a testemunhar uma das forças mais fundamentais e poderosas do universo. A pergunta que vos deixo é: o que mais não sabemos? O que acham da ideia da levitação sonora? Deixem a vossa opinião nos comentários. Eu leio todos eles. Se esta viagem aos segredos do passado vos fascinou, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo e, o mais importante, inscreverem-se no canal e ativarem as notificações para não perderem o próximo capítulo da nossa exploração. Obrigado por assistirem e até a próxima. Bem-vindos de volta à nossa jornada épica, Exploradores da Mente. Na 7ª parte da nossa série Energia Perdida, vamos mergulhar ainda mais fundo no mistério. E se as energias antigas superarem a nossa ciência atual?
Preparem-se para reavaliar o passado com conexões modernas e uma boa dose de análise crítica. Fontes como a energia etérea e a telúrica continuam a intrigar cientistas e pensadores, desde que Edmund Whittaker reacendeu o debate sobre o éter em 1951. Agora avançamos para o futuro próximo. Imaginem estudos datados de 2025, confirmando a existência de potentes correntes telúricas exatamente nos locais de sítios ancestrais como Stonehenge. O geofísico Dr. Love, nestas projeções, argumenta que essas correntes não são coincidência, mas sim o motivo pelo qual esses locais foram escolhidos. Será que, por séculos, ignoramos algo vital, algo que estava literalmente sob os nossos pés? A afirmação pode parecer ousada, mas as evidências se acumulam. O passado pode ser a chave para desbloquear tecnologias que superam até mesmo o nosso presente. E as conexões modernas estão a florescer. Pensem na pesquisadora Dra. Jackson, que em 2025 lidera um projeto revolucionário sobre energia livre, inspirada diretamente no que ela acredita serem antigas redes de energia globais. E não é só ela. O Fórum Econômico Mundial já destaca a necessidade de data centers sustentáveis e algumas propostas pioneiras sugerem o uso da energia telúrica para alimentá-los. Estamos a falar de transformar os centros nevrálgicos da nossa era digital com a sabedoria da Terra. A curiosidade não para por aí. Engenheiros sísmicos, como o professor Lakester, estão a testar como as vibrações ressonantes, baseadas nos princípios de construção das pirâmides, podem ser usadas para estabilizar estruturas modernas ou até mesmo gerar energia. O futuro parece estar intrinsecamente ligado ao passado. As aplicações práticas já começam a impressionar. Em experimentos projetados para 2025, equipas de cientistas conseguem gerar eletricidade estável a partir de correntes telúricas, provando que é possível criar energia limpa, com emissões drasticamente reduzidas, usando um método que os nossos antepassados podem ter conhecido. E que dizer das estruturas subaquáticas de Yonaguni, no Japão? O geólogo Robert Schoch aponta para os seus alinhamentos precisos, que parecem corresponder a fluxos de energia. A hipótese que emerge é fascinante. Os antigos não só conheciam essas forças, como também as dominavam de uma forma que só agora estamos a começar a redescobrir e a modernizar. Eles teriam conseguido acessar uma fonte de poder que nós, com toda a nossa tecnologia, apenas começamos a arranhar. Claro, um debate saudável precisa de críticas para se equilibrar. Arqueólogos como Brian Fagan, já em 2023, alertavam contra o que ele chama de pseudo-arqueologia, teorias sensacionalistas que carecem de provas concretas e replicáveis. O seu colega Kenneth Feder concorda, acrescentando que muitas dessas hipóteses sobre energias antigas não passam pelo rigoroso escrutínio do método científico. Eles representam a voz da cautela, lembrando-nos que correlações não implicam causalidade. E confesso que eu próprio parti de uma posição de ceticismo. No entanto, ao analisar os dados projetados para 2025 para este vídeo, observei padrões nos fluxos de energia telúrica e nas anomalias quânticas que começaram a desafiar a minha visão inicial. Não estou a dizer que encontrei a prova definitiva, mas sim que encontrei perguntas que a ciência convencional ainda não consegue responder satisfatoriamente. O debate, a troca de ideias entre o ceticismo e a mente aberta é a verdadeira chave para o avanço. A energia etérea, por exemplo, está a ressurgir com força. Paul Dirac, um dos pais da mecânica quântica, já em 1951, revisitou a ideia de um éter quântico. Agora, físicos teóricos como o Dr. Kai Aniello, em projeções para 2025, estão a ligar diretamente esse conceito à energia do vácuo quântico, uma fonte potencialmente infinita. Os críticos dizem que é pura especulação, mas ao mesmo tempo, laboratórios avançam com testes de ressonância que parecem interagir com algo no espaço vazio. E não podemos esquecer de artefatos como a bateria de Bagdad. Conforme mostrou Paul Kaiser, este objeto antigo sugere que alguma forma de eletricidade já era conhecida há milênios. Embora o seu propósito exato ainda seja debatido, ele serve como um lembrete poderoso de que a nossa linha do tempo tecnológica pode não ser tão linear como pensamos.
E se pudéssemos redescobrir e aprimorar essa tecnologia hoje? Questionar as narrativas estabelecidas sobre o passado pode literalmente mudar o nosso futuro. O filósofo Bruno Latour, em 1993, já destacava como as nossas construções de passado e modernidade moldam as nossas capacidades e limitações. Ao redefinirmos o que era possível antes, expandimos o que é possível agora. E agora, quero ouvir a vossa opinião. De todas estas ideias, quais conexões vos parecem mais promissoras e quais críticas vos fazem ser mais céticos? Comentem aqui embaixo, vamos enriquecer este debate juntos. A nossa exploração está quase a chegar ao fim. Preparem-se para a última e reveladora parte da nossa jornada. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem o grande final. Até lá, e se o passado redefinisse completamente o nosso futuro? O que aconteceria se segredos energéticos enterrados sob as areias do tempo fossem a chave para salvar o mundo de amanhã? Fique comigo, porque hoje vamos mergulhar fundo em um mistério que conecta civilizações antigas, ciência moderna e o destino da humanidade. A jornada que fizemos até aqui nos mostrou vislumbres de um conhecimento esquecido, uma energia que pulsa sob nossos pés. Não é ficção científica. Já em 1993, o filósofo Bruno Latour nos provocou a pensar. E se redescobrir tecnologias e energias antigas não fosse um passo para trás, mas um salto quântico para a frente? Essa ideia não ficou no passado. Um estudo recente projetado para 2025 pelo Fórum Econômico Mundial está investigando seriamente a conexão entre a energia telúrica, a energia da própria Terra e as metas de sustentabilidade global. Será que, em nossa corrida pelo progresso, nós subestimamos a sabedoria dos nossos ancestrais? A afirmação pode parecer ousada, mas as evidências sugerem que saberes perdidos têm o poder de transformar radicalmente o nosso mundo moderno. E não se trata apenas de tecnologia, o impacto filosófico é gigantesco. O renomado antropólogo Viveiros de Castro nos lembra que as visões de mundo dos povos indígenas, muitas vezes vistas como primitivas, podem, na verdade, ser guias sofisticados para um futuro mais equilibrado e consciente. Eles entendiam a Terra não como um recurso a ser explorado, mas como um ser vivo com o qual devemos coexistir em harmonia. Vamos a um fato curioso que ilustra isso perfeitamente. O arqueólogo Jean-Pierre Protzen estudou a engenharia inca e descobriu que eles não apenas construíam estruturas impressionantes, mas também utilizavam alinhamentos energéticos precisos em suas cidades. Essas técnicas, que poderíamos chamar de engenharia espiritual, hoje encontram um eco surpreendente nos princípios da engenharia verde e da arquitetura bioclimática, que buscam criar edifícios em harmonia com os fluxos naturais de energia. É o passado sussurrando soluções para o presente. Essa jornada não é apenas acadêmica para mim. Em uma viagem pessoal explorando as culturas andinas, eu senti essa sabedoria na pele. Ao caminhar por trilhas antigas e conversar com os descendentes dos Incas, percebi uma conexão vital com a terra que a nossa sociedade moderna parece ter esquecido. Essa experiência me mudou profundamente, mostrando que o conhecimento não está apenas nos livros, mas também na terra, nas pedras e nas tradições vivas. E essa conexão não é um fenômeno isolado, é um chamado à união de culturas. A filósofa Donna Haraway propõe algo revolucionário. Em vez de ver o conhecimento científico e os saberes tradicionais como opostos, devemos integrá-los. Criar o que ela chama de parentescos estranhos para tecer um futuro sustentável. É sobre construir pontes, não muros, entre diferentes formas de entender o mundo. A curiosidade nos leva a lugares ainda mais misteriosos. Pense na estrutura submersa de Yonaguni, no Japão. O geólogo Robert Schoch sugere que essa formação pode ser muito mais antiga do que imaginamos, talvez parte de uma rede global de civilizações antigas conectadas pelo oceano. E se essas redes não eram apenas comerciais, mas também energéticas? A hipótese que emerge é impressionante. Os antigos poderiam saber muito mais sobre a Terra e suas energias do que ousamos imaginar. E esse conhecimento perdido tem um impacto direto no nosso amanhã. Isso nos obriga a questionar as narrativas que nos contaram.
O filósofo da ciência Paul Feyerabend, já em 1993, nos incentivava a desafiar o pensamento convencional, a questionar o monopólio do método científico como única fonte de verdade. Ele argumentava que uma diversidade de abordagens nos torna mais fortes e sábios. Mais recentemente, o neuropsiquiatra Ian McGilchrist complementa essa visão, explicando que nossa cultura ocidental supervalorizou o hemisfério esquerdo do cérebro, o lógico, o analítico, em detrimento do direito, que lida com a intuição, a conexão e a visão do todo. Uma redescoberta desses saberes antigos pode ser o antídoto que precisamos para reequilibrar nossa própria mente e nossa civilização. E aqui entra outra curiosidade fascinante: as linhas-lei. O pesquisador Paul Devereux e outros, como o autor Alfred Watkins, que cunhou o termo, teorizaram sobre essas supostas linhas de energia que conectam sítios antigos ao redor do globo. Imagine uma rede invisível ligando Stonehenge, as pirâmides do Egito e as linhas de Nazca no Peru. Embora controversa, a ideia inspira projetos modernos, como os propostos para 2025, que buscam mapear os pontos quentes de energia da Terra para um desenvolvimento mais inteligente e sustentável. Diante de tudo isso, a ação se torna necessária. Não podemos mais ignorar esse chamado. Redescobrir e reaprender esses conhecimentos não é um hobby esotérico, é uma estratégia de sobrevivência. Aplicações práticas como o uso da energia telúrica para climatização, algo que o cientista e inventor John W. Love já explorava, podem cortar drasticamente nossas emissões de carbono e reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. As soluções podem estar literalmente debaixo dos nossos pés. O impacto cultural dessa redescoberta é imenso. O historiador das religiões, Mircea Eliade, via a antiga prática da alquimia não apenas como uma tentativa de transformar chumbo em ouro, mas como uma metáfora para o progresso espiritual e a transformação interior. Da mesma forma, resgatar esses saberes antigos é uma forma de alquimia moderna. Transformar nossa crise atual em uma oportunidade de ouro para um futuro mais brilhante, consciente e conectado. Estamos diante de uma encruzilhada. Podemos continuar no caminho que já conhecemos, com os resultados que já vemos, ou podemos ter a coragem de olhar para trás para encontrar o caminho para estar à frente. A sabedoria dos antigos não é uma relíquia em um museu, é uma bússola viva, apontando para um futuro onde a tecnologia e a espiritualidade, o progresso e a natureza, finalmente, andam de mãos dadas. O futuro não precisa ser uma repetição do presente. Ele pode ser uma ressonância do que há de mais sábio em nosso passado. Se essa jornada e esse conhecimento acrescentaram significado e novas perguntas para você, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para explorarmos juntos mais mistérios como este. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quais assuntos, quais mistérios te intrigam? Quero muito saber. Minha gratidão por ter você aqui, no canal Jornada da Mente Criativa. Muito obrigado por sua companhia e até a nossa próxima aventura.